fundação de Guiratinga deve-se ao mineiro Augusto Alves. Em 1920, quando fazia reconhecimento da região, juntamente com sua família, chegaram às margens do córrego Lajadinho e instalaram-se no rancho de Sapé. Pouco tempo depois, edificou uma bonita casa às margens do córrego Seminário, que serviria de ponto de partida para a futura cidade de Lajeado. Graças a Augusto Alves, ao conglomerar pessoas que residiam na área e os que se fixaram posteriormente, demarcou lotes, sempre obedecendo a um traçado urbanístico. Guiratinga, embora sendo uma cidade edificada por garimpeiros, obedeceu ao traçado de uma cidade planejada. Por volta de 1925, 1930, levas e levas de aventureiros, notadamente nordestinos, impulsionados pela febril ideia de riqueza fácil, povoaram a região leste do antigo estado de Mato Grosso, trazendo a tiracolo suas crenças, seus folclores, suas raízes socioculturais. Dentre eles, para a felicidade da região, encontravam-se também homens idealistas, sonhadores de todos os gêneros, como poetas, músicos, jornalistas, que acabaram prestando relevantes serviços ao então Eldorado mato-grossense. Lajeado se desenvolveu graças aos generosos manchões diamantíferos dos rios Garças e Bandeira. Aqui, nos primeiros anos dos anos 30, aportaram mais de 5.000 homens e mais de 500 mulheres em busca do diamante precioso. Povoaram as margens desse rio. Aqui nasceram as primeiras currutelas, Acantilado, Coreia, hoje Vila Nova, Estrela e Tapera. E assim foi se formando as primeiras famílias de Guiratinga. E aí foi se formando o povoado que hoje conhecíamos como Lajeado. E aqui estamos no Rio Bandeira. O Rio Bandeira é um dos maiores afluentes do Rio Garças. Aqui também foi palco de garimpos, de garimpeiros, de histórias maravilhosas. Agora nós temos uma ponte que, aliás, foi a primeira ponte que ligou Guiratinga ao restante do mundo. Isso foi na administração de Pedro Ferreira Filho, o querido e notório Pedrinho Ferreira, filho do seu Pedro Ferreira, pai também do Thieres Ferreira, que foi prefeito de Guiratinga e deputado estadual por Guiratinga. O Rio Bandeira tem uma história muito carinhosa com a história de Guiratinga, porque é o rio mais próximo. Antigamente, era abundante a pesca no Rio Bandeira. Hoje, já proibido o garimpo, aqui nos resta apenas essa ponte nova. Olha só que maravilha. Isso daqui é da época que só tinha o mata-burro onde passava um caminhão. Foi por aqui que Nego Amâncio trouxe a sua primeira tropa de caminhões para a cidade de Guiratinga, aonde o senhor Israel Arcoverde com seu caminhão e Nenê Roda passaram pela primeira vez na inauguração dessa ponte com seus caminhões. E foi assim. Hoje a Ponte do Bandeira liga a estrada de Guiratinga a Alto Garça. O que antes fazia em uma semana, hoje a gente faz em 2 horas. Não é um luxo?
Oba! E quando a gente dá a roupa, primeiro cumprimenta o Papa. E quando a gente dá a roupa, primeiro cumprimenta o Papa. Papa, é isso aí. Depois na floresta, é isso aí, obrigado. Aí, cara, bacana, valeu. Aí, ó, eu e Batote. Isso aí. Obrigado pela visita, hein, pessoal. Tá Muito bom. obrigado, hein. Estamos aqui com dois baluartes da cidade de Guiratinga, dois precursores, Orlando Xavier de Souza e seu Agoncílio Nascimento de Oliveira. Nascimento de Oliveira. Dois guiratinguenses que vão nos refrescar a memória e contar um pouco dos causos da nossa Guiratinga daquela época. Hein, Orlando, como era a Guiratinga na época que você chegou lá na pensão? As pessoas que frequentavam? Cheguei em Guiratinga dia 14 de agosto de 1960. Ali, aquela rua. O calçamento era só dali do Pedantulho até a esquina do Negão Manso. E ali tudo era tudo de chão. O comércio era muito bom, porque tinha muito dinheiro de garimpo e a gente vendia bastante. Agora nós tínhamos um problema aqui sério de estradas. A gente, para sair daqui, para chegar lá no Chapadão, lá na Onça, tinha dia que a gente saíram, 2 dias que ia chegar lá. Agora, seu Agoncílio, que nos conte um pouco dos tempos do senhor de Guiratinga. Eu sou daqueles nascido no Lajeado. O Coronel Orlando falou nas estradas, mas no meu tempo, da minha infância, a estrada não era aqui pelo Bandeira, era pela Taboca. É no tempo do Chiquinho Sesorte, Antônio Barro, que era nosso vizinho aqui. Então, essa estrada vinha aqui pela Taboca, descia da Onça, lá pelo saudoso Ambrósio, descia na Taboca e lá tinha a pensão. Vezes que o caminhoneiro posavam lá porque não conseguia passar a Taboca cheia. Então era a maior dificuldade do mundo. Depois é que surgiu essa estrada aqui pelo Bandeira. Mas o nosso trânsito anterior era pela Taboca. Era muito sofrimento também. Carro não andava, não tinha estrada. Quantos e quantos era arrastado através de boi. Atolava que não tinha carro para ajudar nem trator, como hoje tem certas facilidades. Mas naquele tempo era arrastado no pescoço do boi, para tirar os caminhões dos atoleiros. Que maravilha. Então eu sou dessa época. Inclusive o meu pai, mas o finado Jerônimo, é que construiu essa igreja imaculada. Meu pai foi um dos construtores dessa igreja. Entendeu? Saudoso Luiz Preto, vocês devem recordar, foi o pedreiro naquela época. Não a estrutura que é hoje. Era um simples barracão, mas funcionava a Igreja da Imaculada. Foi a primeira igreja de Guiratinga. Com a chegada dos primeiros nordestinos às terras do leste mato-grossense, aos garimpos de Mato Grosso, não podemos esquecer aqueles que foram valorosos na descoberta da gema do diamante, como Pires e Lopes. Foi a primeira grande empresa a levar para os grandes centros, Rio e São Paulo, e também para outros lugares em outros continentes, o diamante de Guiratinga. Temos que lembrar de Arthur de Moura Rosa, Inocêncio Teixeira, Napoleão Araújo Barreto, mais conhecido como Santos da Iazinha, grande comprador de diamante. Depois de Pires e Lopes que veio o César Balduino, Leopino Santana, Arthur de Moura Rosa, Geminiano, Inocêncio, João Alecrim,
Inclusive, nós também participamos disso aí, fomos garimpeiros também, toda a minha família, e o que adquirimos foi através do garimpo. Aqui era movimentado pelo garimpo, nós não tinha outra alternativa a não ser garimpo. Garimpo e lavoura. Nesse tempo, a lavoura era de roça de toco, então era através de tropa. Chegavam os burros aqui na máquina do seu Joaquim, então chegavam aqueles tropeiros, muitas tropas, Antônio Henrique e outros tropeiros. Naquela época, não tinha estrada de maneira nenhuma, era só no lombo do burro. Depois é que surgiu o transporte rodoviário através daqueles GMC antigos, com a chegada do saudoso Nego Amâncio, foi quem ajudou o progresso de Guiratinga. Paralelamente ao sucesso do garimpo depois da emancipação de Guiratinga, eis também que começam a surgir os primeiros fazendeiros, os primeiros pecuaristas, os primeiros plantadores nesta região. E é o lugar mais propício que eles encontraram, um lugar às margens da rodovia que liga Guiratinga a Rondonópolis, da qual batizaram em primeiros tempos de Casas de Tábua. E depois que aportaram ali naquele lugar, foi transformado em Vale Rico, devido às suas terras férteis para a pecuária e para a plantação de grãos. Hoje, Vale Rico é um município próspero de Guiratinga. E nessa leva de fazendeiros, de pecuaristas, de criadores de cavalos, de burros e outros animais, vieram os Morais, os Vilelas, os Balbinos, os Cajangos e vários outros que desbravaram estas terras. Então, nessa época, aqui a nossa cidade era muito bem acolhida, vários setores, muitos baianos, depois vieram os mineiros, Quirino Teixeira, seu Olímpio Teixeirinho, baiano também, veio somar em Guiratinga, abrindo seus comércios, nos dando popularidade de criação de trabalho. Vivemos com essa bondade infinita, com esse povo maravilhoso, que nos deixou saudável. A bondade infinita de cada um tem que ser conservada nas nossas memórias. E aqui estamos com o seu Paulo Pereira, um grande guiratinguense. Seu Paulo, vamos falar sobre a importância da união escolar, da Igreja Presbiteriana, como um centro de formação, não só religiosa, mas também educacional, cultural. Nos fale um pouco sobre a união escolar e a Igreja Presbiteriana. Assim, Taide, a Igreja Presbiteriana começou em Guiratinga em 1922, portanto, 11 anos antes da emancipação do município, né, que foi em 1933, por um terreno doado por Augusto Alves. E em 1932, a igreja foi organizada por americanos que vieram e passaram por aqui, para que o reverendo Adão Martins. Em 1947, foi fundada a União Escolar de Guiratinga, pelo reverendo Domingos Fernandes, que veio de São Paulo, de Piracicaba. Já funcionava o coral de Guiratinga, teatro. A igreja presbiteriana sempre atua nessa área de teatro, de educação, de corais. Em 1958 veio para Guiratinga o reverendo Simval Cabral de Souza, é vivo até hoje. E a mulher dele era Dona Celina Yoshio Fukuda. Ela era diretora do coral. A igreja sempre notabilizou e continua usando o teatro como uma arma de evangelização. Com a emancipação de Guiratinga, a cidade teve uma evolução cultural e educacional e religiosa espantosa. Vindo as primeiras freiras salesianas, aqui fundaram o colégio, o Instituto Santa Terezinha, escola de primeiro grau. Com a vinda dos padres salesianos, Dom José Selva, entre outros bispos, foi o que mais se destacou no engrandecimento cultural da cidade, religiosa e moral, de uma sociedade mais saudável e justa. Acompanhado de padre João Durori, que era o sacerdote querido por toda a população de Guiratinga,
Durante muito tempo, Dom José Selva e Padre João Dorori guiaram a religiosidade, a educação e a cultura de Guiratinga com a maior seriedade. Luiz Orione foi uma das mais marcantes personalidades da história de Guiratinga. Natural da Itália, tendo nascido no ano de 1888, veio para o Brasil em 1924, havendo chegado ao Lajeado, Guiratinga, no ano de 1928. Um ano após sua chegada a Lajeado, ou seja, em 1929, inaugurou ali o benefício da energia elétrica, foi o precursor da indústria em Lajeado. Após a implantação da energia elétrica, instalou a primeira máquina de beneficiar arroz e a primeira olaria da região. Exerceu ainda atividades de agente dos Correios e Telégrafos e foi o instalador e proprietário do primeiro cinema da cidade, melhor dizendo, povoado e região. Casou-se em 1928 com Alice Vilela, com a qual teve 5 filhos: Eduino, Catarina, Yolanda, Carlos e Alborione. O pujante empresário veio a falecer no ano de 1966. No início dos anos 30, Enécidio Benfica de Castro, que mexia com a água que abastecia a cidade de Guiratinga, construiu a primeira usina hidroelétrica de Guiratinga no Lajadinho, a antiga piscina dos meninos. Enécidio Benfica de Castro, logo depois de um certo tempo, foi sucedido nesse benefício da luz elétrica pelo prefeito Pedro Ferreira Filho, que deixa a Guiratinga a primeira usina realmente hidroelétrica montada pelo senhor Deusdete de Carvalho. Na administração de Arthur de Moura Rosa foi construída a terceira usina hidroelétrica de Guiratinga, esta terminada no governo de Pedro Antônio de Souza Filho. Vindo de Cuiabá, onde era diretor do Colégio São Gonçalo, Dom Camilo Farezin, a tiracolo trouxe seu irmão, Padre Santo Cornélio Farezin, quando ele veio assumir a prelazia de Guiratinga, ora então transferida de Santa Rita do Araguaia. Dom Camilo Farezin não só montou o Centro Social Pio XII e o Hospital Santa Maria Bertila, um hospital que, com recursos vindos da Itália e recursos oriundos das pessoas de Guiratinga, ele construiu um dos maiores e melhores hospitais da região. Como fortaleceu a escola, a cultura guiratinguense, como primazia. Salúcio Araújo, um dos grandes da erudição e da advocacia de nossa cidade. Grande advogado, um homem de uma erudição e de uma inteligência que muito contribuiu, juntamente com seus filhos, para a formação intelectual de Guiratinga. Dentre os homens que se destacaram na construção de Guiratinga, sobre Genésio de Araújo, sabe-se que foi garimpeiro, barbeiro, advogado provisionado rábula, promotor público e deputado estadual, e grande orador. Foi, ao que se sabe, um dos mais destacados elementos do mundo jurídico e político da região do Garças. Com a emancipação de Guiratinga, a cidade deu um salto qualitativo na educação, na cultura e no social da cidade. E uma das pessoas de maior destaque é Raimundo Maranhão Aires, correspondente da Academia Mato Grossense de Letras, da Academia Brasileira de Letras e da Academia Francesa de Letras. Ele tinha o jornal em Guiratinga que deixava informado todo o Estado e toda a nação brasileira. Deusdete de Carvalho, um guiratinguense que jamais pode ser esquecido. Autodidata na ciência, na tecnologia, na matemática, na física. Ele foi o que primeiro construiu o motor de luz em Guiratinga. Era um homem fenomenal, inesquecível. Meu pai chegou da Bahia com 13 anos, aqui em Guiratinga. O pai dele era frandeiro.
E meu pai conta a história que ele tinha um amigo dele, Luizinho, japonês, que eram os amigos, e foram lá para o Piau, trabalhando no Piau. E lá trabalharam, pegaram muito diamante, e aí conheceu minha mãe ele já tinha 25 anos, minha mãe 15, e namoraram e casaram. Essas ruas de Guiratinga, tudo tem o sangue do dedo dele, que das mãos dele, tem moças rua, ele que orientava, montava usina, aprendeu eletricidade. Meu pai que deve ter ido mais ou menos um caminhão desses, um caminhão pequeno de livro. Era uma pessoa de uma inteligência, uma sumidade de inteligência. E meu pai, inclusive, montou 2 usinas que nós tínhamos na época, de 3. Ele montou as duas, a primeira, a segunda, nas 3 usinas. Ajudou a primeira, na segunda ele já montou sozinho, na terceira ele montou sozinho. E com isso a gente aprendeu muito com meu pai. Ele nos orientou, falou, meu filho, a primeira coisa que o homem tem que ter no mundo, a primeira coisa, Deus no coração, e a segunda é ser honesto. Tendo isso como base na vida, vocês serão felizes. E Pedro Antunes de Souza foi até o governador, pediu o motor, e o governador lhe deixou esperando 3 horas e não lhe deu a resposta. No dia da inauguração, o governador presente esperaram Pedro Antunes de Souza Filho 3 horas para que ele inaugurasse a luz que o governador havia negado. Histórias de Guiratinga. Quando surgiu o primeiro carro, foi o senhor Alencar Soares. Comprou um Aero Willis, que quando emocionou meio mundo em Guiratinga, todo mundo queria ver, porque ninguém tinha costume com carro. Era só no carro de boi e na tropa. Se carreava através de carro de boi. E ele comprou esse Aero Willis para mostrar para o povo. Mas quando chegou aqui, para atravessar para cá, nós tínhamos as pinguelas na beira desse corguinho, que se chamava... Pode falar? Pode falar. Falava-se Corvo da Bosta. É verdade. Esse era o nome tradicional dele. E aqui era chamado, esse lado aqui chamava Goiás. E do outro lado, Mato Grosso. Que tá, com certeza aproximava de Goiás, né? Mas não era por causa disso, é por causa do Goiás, das zonas militrizes. Por isso botaram o nome daqui dessa região de Goiás. E nesse carro do senhor Alencar, ele fazia questão de ir para a Igreja Imaculada naquela época. E o senhor Alencar ia com esse Aero Willis para lá só para mostrar ao povo. Começava a missa, ele voltava para trás e guardava o carro. E esse carro não podia passar para o outro lado do Mato Grosso, porque não tinha ponte. Era na Pinguela. Então não tinha jeito de vazar para o outro lado. Em saudoso Zaidem, turco, de Maria Turca, fez um campo de avião na mão, no machado, na picareta e na enxada, que não tinha máquina para fazer. Foi tudo feito nessa teoria, na mão dos homens. Então, juntar aquela multidão de homens para trabalhar no campo de avião. Quando desceu o primeiro avião daqui, foi o seu Celestino, saudoso Celestino, da dona Cidália, professora Cidália. Eles eram do Tesouro, vieram habitar em Guiratinga. Foi o primeiro avião que desceu aqui, foi do seu Celestino. Daí veio Bisuta, veio Alaô, veio Cuiabino, veio Benjamin. Eu sou filho de baiano e mineiro. Meu pai veio da Bahia, naquela época a pé, não tinha condições. Casou-se em Minas Gerais com a minha mãe. Meu pai chamava José Antônio do Nascimento. Minha mãe, Josefa Oliveira Nascimento. Tenho 86 anos de idade. Nascido e criado aqui em Guiratinga, na época do Lajeado. Aí passou-se a Guiratinga, mas permaneço aqui toda a vida, graças ao bom Deus. E aqui vamos vivendo enquanto possível, por o chamado de Deus. Em contraste com o asfalto, que a cidade hoje é toda asfaltada, olha como era o calçamento de Guiratinga antigamente. O nosso famoso pé de moleque.
Era aqui o primeiro calçamento foi feito por Hermesídio Benfica de Castro, nos primeiros governos de Guiratinga, Pedro Ferreira Filho e outros notáveis que calcetearam a cidade inteira, que não podemos esquecer Nego do Calçamento e nem Rosalvo, os grandes calceteiros que calçaram essa cidade toda. Quando surgiu a organização Antunes, do Pedro Antunes, o saudoso Pedro Antunes, que foi um dos fundadores também de Imóveis em Guiratinga, então surgiu a televisão preto e branco. Menino, isso aqui era o maior sucesso do mundo. E eu tive o prazer de comprar a primeira a televisão preto e branco para minha família. A minha casa enchia de gente que não tinha onde ficar. Meus sobrinhos, meus irmãos, vinham tudo e ficavam atropelando aí em cima para ver as imagens. Era um sucesso. De noite, nós pensávamos que estava sossegado, o menino chegava doido, cadê? Liga aí, liga aí. E a gente ligava essas coisas. Preto e branco, naquela época. Quando surgiu a cor, eu fui contemplado no sorteio. Eu trabalhava no almoxarifado como secretário de obra naquela época. O saudoso Juvenal de Maria Nobre, o menino chegava lá com 2 bilhetes, o 24 e o 25. Aí o Juvenal, eu não vou comprar o 24 porque eu não sou viado. Foi mesmo, realidade. Aí eu falei assim, então me dá o 24, você fica com o 25. Aí eu fiquei com o 24 e fui contemplado, e ele ficou chupando o dedo. Homenagem aos garimpeiros, obra do notável arquiteto Luiz Carlos Maranhão Antunes, em homenagem à cidade de Guiratinga. Pode. 2 de agosto de 1933, a velha Lajeado passa a se chamar Guiratinga. Homenagem essa à garça real, ao ninho das garças, que povoam, esses pássaros belíssimos que povoam esse rio tão magnífico que banha o nosso município. Guiratinga passou a ser a cidade do leste de Mato Grosso, conhecida também como a Princesinha do Leste. Isso graças às gemas de diamante e às belas mulheres desse município. E na administração atual de Valdeci Bargarrosa, as principais vias da cidade de Guiratinga são iluminadas à luz de LED. Uma revolução e uma evolução. Não é um luxo?